beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, vamos iniciar aqui mais uma aula de Física da semana, tá? O nosso primeiro encontro semanal e único, né? Já que as nossas duas aulas semanais, elas estão unidas, né? Estão aqui uma atrás da outra. Galerinha, nosso tema de hoje é o tema de refração luminosa. Então nós vamos entender esse fenômeno, nós vamos compreender como funciona o fenômeno da refração luminosa, que é esse fenômeno da passagem da luz de um meio para outro, tá bom? No encontro de hoje, meus queridos, a gente vai compreender pela sua definição e também vamos trabalhar com as leis da refração para também aprender a calcular esse conceito que é a refração luminosa. Vamos então começar a aula de hoje? Vamos lá, jovens. Começando o nosso encontro de hoje, que é o encontro do dia 22 de setembro, o nosso tema na aula de Física é o tema da refração luminosa, beleza? E esse tema, como eu falei, a gente vai estudar na aula de Física comigo, professor Caio Breno. Vamos ter 2 horários para compreender, para entender um pouco mais sobre esse tema. Certo, galerinha de Palmeira, São Pedro do Piauí, galerinha de Campo Largo, estão aí conectados com a gente, fazendo parte aí do time de polos do canal Educação. Galerinha, vamos entender o que nós vamos ter como objetivo na aula de hoje. No encontro de hoje, nós vamos compreender o fenômeno da refração da luz, analisar o índice de refração absoluto e refringência dos meios, entender as leis da refração, compreender o fenômeno da reflexão total e analisar a dispersão da luz policromática ao se refratar. Então, esses são os nossos objetivos de hoje. Então, a partir desses objetivos, nós vamos estudar a refração luminosa. Refração luminosa, você vai observar esse fenômeno presente nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Se você perceber onde possivelmente nós temos a refração luminosa, você vai observar que, olha só, a refração luminosa é um fenômeno, olha só, que a luz passa de um meio para outro, variando a sua velocidade e podendo sofrer um desvio. Às vezes acontece com desvio, outras vezes pode não acontecer. Eu vou falar sobre isso já já. Então, quando você tem a luz passando de um meio para outro, com características diferentes, essa luz vai mudar de velocidade. E essa mudança de velocidade na luz, a gente caracteriza como o fenômeno da refração luminosa. Tá bom? Então, professor, quer dizer que toda vez que a luz ela sai desse meio que nós estamos, que é o ar, e ela entra na água, ela sofre refração luminosa? Exatamente. Professor, toda vez que a luz, ela desse meio externo que nós estamos, que é o ar, ela entra no diamante, ela sofre refração luminosa? Sofre. Professor, então quer dizer que todas as vezes que a luz sai de um meio
material de uma substância para outra substância é refração luminosa? Exatamente. Então você vê a refração luminosa nas mais diversas situações. Como, por exemplo, quando você coloca... Você pode fazer isso agora na sua sala, se você tiver essas coisas na sala, né? Se você tiver esses utensílios na sala. Ou até mesmo quando chegar em casa. Você coloca uma caneta, você coloca um lápis dentro de um copo de vidro e coloca água nesse copo. Quando você fizer isso, você vai de lado olhar o copo e achar que a caneta, que o lápis estão quebrados ao meio. Você vai ter essa impressão. Ou você já deve ter tido a impressão de, ao olhar para uma piscina, pensar que essa piscina ela não tem uma grande profundidade, ela é rasa. Porém, quando você dá o tibum, né, quando você entra na piscina, você acaba percebendo que ela é funda, ela tem uma grande profundidade. Ou até mesmo quando você olha para alguém que está na piscina e vê essa pessoa menor, o corpo da pessoa está menor, a parte de dentro, a parte que está dentro da água fica menor do que naturalmente ela é. Ou o corpo da pessoa fica separado da cabeça, como está ali na foto. Então, essas situações são situações de refração luminosa, em que a luz ela está em um meio e quando ela passa para outro, você tem a impressão de que a luz sofreu um desvio. Essa impressão vem do fato da luz ter uma velocidade diferente nesse segundo meio. Tá bom? Então, toda vez que a luz passa de um meio para outro, sofrendo mudança de velocidade, você está diante do fenômeno da refração luminosa. Perfeito, jovens. Galerinha de Palmeira que deu aqui uma boa noite. Deu para compreender o que é a refração luminosa? Toda vez que a luz passa de um meio para outro e sofre alteração na sua velocidade, nós estamos diante de uma refração luminosa. Bom, meus queridos, essa refração luminosa, ela acontece da seguinte maneira. Você vai possuir uma luz incidente que ela está sendo mirada, que ela está sendo lançada para uma superfície que separa dois meios. Então imagina o seguinte: eu vou lançar do ar para a água um raio incidente. Um raio incidente. Então, eu aponto um laser para a água. Quando esse laser ele lança sua luz do ar para a água incide na superfície que separa esses dois meios. Ela incide bem em cima da superfície da água. Perceba o seguinte: essa superfície que separa, essa película que separa o ar da água, é essa superfície de separação que eu estou chamando. Eu vou imaginar que existe uma reta chamada de reta normal. Essa reta normal, ela é uma reta imaginária que vai separar
o local onde está o raio incidente e o local onde está o raio refratado, entre esquerda e direita. E essa reta normal, ela é sempre perpendicular a essa superfície que é a película da água, né? A superfície que separa o meio 1, que é o ar, e o meio 2, que é a água. Tá? Então, a superfície que separa o meio 1 do meio 2, você tem uma retazinha normal que é perpendicular a ela. Jovens, esse raio incidente, quando ele entra na água, ele entra diferente do que ele era para entrar antes. Sem sofrer desvio, a luz era para vir para cá, né? Para esse tracejado amarelo. Porém, você percebe que a luz, ela não foi para o tracejado amarelo. Ela sofreu um desvio para baixo. Então, isso caracteriza uma refração luminosa. O normal, a característica normal, seria essa luz permanecer reta, seguindo aqui o tracejadozinho amarelo. Ó. Porém, ela não seguiu reta, ela sofreu esse desvio para baixo. Então, esse desvio mostra que no ar a luz vai ter uma velocidade, na água a luz terá outra velocidade. Então aqui você vai possuir o fenômeno da refração. A luz, ela saiu do ar, que é o meio 1, entrou na água, que é o meio 2, e durante esse processo de entrar na água, saindo do ar, ela mudou de velocidade. E ao mudar de velocidade, ela sofreu esse desvio. Certo? Então não esqueça, todas as vezes que a luz ela sair de uma substância entrando em outra substância, ela vai sofrer uma mudança de velocidade. Normalmente ela sofre um desvio. Tá bom? E não esqueça, sempre vou ter esses dois personagens. O raio incidente, que é o raio de luz antes de acontecer a refração. E o raio de luz refratado, que é o raio de luz depois que aconteceu a refração. Certo? Meus queridos, quero saber de vocês se ficou alguma dúvida até aqui. Coloquei na imagem também a reflexão para vocês perceberem a diferença. Na reflexão, que é esse raio aqui que está voltando, o que aconteceu com a luz, professor? A luz, ela incidiu na superfície da água e voltou. Ela não chegou nem a entrar. Quando a luz ela não chega nem a entrar na água, ela sofreu reflexão. Só que não é isso que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando a refração, que é quando a luz ela entra em outra substância.
Ela sai de uma primeira e entra em uma segunda. Então, ela sai do ar e entra na água, por exemplo. É a refração. Ok? Bom, jovens, se está tudo em ordem, a gente vai continuar aqui, nossa aula. Beleza? Então, se você... Olha o que é que eu queria que você tivesse entendido. Olha o que é que eu queria que você tivesse entendido até aqui. Que a luz, ela estava em um meio, em uma substância, e passou para outra substância. Nesse processo de sair de uma substância e passar para outra, ela muda de velocidade. Foi o que aconteceu, olha aqui, nessa situação. Quando ela saiu do ar e entrou aqui nesse recipiente com água, ela mudou de meio. Então, ela sofreu um processo de reflexão. Perdão, refração. Tá? Então, eu só queria que você tivesse entendido isso. Professor, então, toda vez que a luz ela passa de um meio para outro, ela muda a sua velocidade, então eu estou diante de um fenômeno chamado de refração. Exatamente. Então, era isso que eu queria que você tivesse entendido até aqui. Se entendeu isso, tá ok. Se entendeu isso, estamos ok. Professor, só não entendi essa questão do desvio. Esse desvio é uma prova de que a luz mudou de velocidade. Aí a gente vai estudar quando esse desvio é para mais, ou seja, é para perto do lado de fora da substância 2, ou para o fundo da substância 2. Ou seja, quando esse desvio é para cima ou quando esse desvio é para baixo. A gente vai já estudar esses casos. Tá bom? Então não adiante os conteúdos. Só quero que você entenda. Luz passando de um meio para outro com alteração de velocidade, fenômeno da refração. O desvio é uma consequência que a gente vai já estudar. Meus queridos, esse desvio ele vai depender desse rapazinho aqui, do índice de refração. O índice de refração, galerinha de São Pedro do Piauí, o índice de refração, ele será uma característica do meio que vai dizer assim: olha, São Pedro, eu tenho um meio que causa muito obstáculo para a passagem da luz. Mas eu tenho um outro meio material, uma outra substância, que causa menos obstáculo para a luz. Como é que você conhece esse meio que causa mais obstáculo e o meio que causa menos obstáculo? A gente conhece pelo índice de refração dele. É como se fosse a característica dele. Beleza? E essas características, elas vão depender da estrutura atômica da substância. Esse índice de refração, ele refere-se, ele se compara à densidade óptica da substância.
Ele também pode até ser chamado assim. Se a substância é muito densa ou pouco densa. De forma óptica, né? Opticamente. Aí aqui eu posso, por exemplo, comparar água e, por exemplo, diamante. A água, jovens, por exemplo, ela vai ter índice de refração 1,3. O diamante vai ter índice de refração 2,4. Quanto maior for esse número, mais difícil a luz vai se propagar nesse meio. Com mais dificuldade ela vai conseguir andar por esse meio. Eu gosto de falar o exemplo seguinte, olha só. Vamos imaginar que você é a luz. E você quer andar por um corredor cheio de pessoas. Você consegue andar correndo num corredor lotado de gente? Não vai conseguir, né? Você vai caminhar e mal. Porque o corredor está cheio de gente. Então, esse seria o comportamento da luz no diamante, por exemplo. A luz ela vai se mover de forma devagar no diamante, de forma lenta. Por quê? Porque o diamante ele causa muito bloqueio para a passagem da luz. A densidade óptica dele é maior quando eu comparo com a água. A água, eu assemelho ela a um corredor com algumas pessoas ali no corredor. Você pode caminhar um pouco mais rápido, porque tem menos gente no corredor. Se você caminhar mais rápido, você não vai topar nas pessoas. E o ar, professor? O ar seria um corredor sem ninguém. Pouquíssimas pessoas no corredor. Menos ainda que o segundo exemplo. Então lá, nesse corredor sem ninguém, você pode correr, você pode caminhar rápido. Porque não tem ninguém bloqueando o seu caminho. Então por isso que no ar, a luz ela tem a máxima velocidade dela. No ar e no vácuo. O que é o vácuo, professor? É um meio não material, que não possui matéria. Então a densidade nesse meio, densidade óptica, é bem pequena. Ou seja, o índice de refração é o menor possível, que é 1. O índice de refração é 1. O menor índice de refração é 1, que é o índice do ar e do vácuo. E como é que nós calculamos esse índice de refração, professor? Nós calculamos o índice de refração através dessa expressão que está aí no lado da tela. O N, ele vai indicar o índice de refração. O N indica o índice de refração. O C, ele vai indicar a velocidade da luz no vácuo. Essa velocidade da luz, ela pode ter dois valores. Ela pode aparecer de duas maneiras. Ela pode ser esse valor aqui, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou ela pode ser 3 vezes 10 elevado a 5
quilômetros por segundo. Você pode ter ela dessas duas maneiras. 3 vezes 10 elevado a 8, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Perfeito? Você vai encontrar ela com esses dois valores. São os dois valores possíveis para a luz. Um em quilômetros, o outro em metros. A única diferença é essa. E o V é a velocidade da luz em um meio material. Beleza? Então, a velocidade da luz no diamante seria, por exemplo, esse V. Velocidade da luz na água seria, por exemplo, esse V. E pode ser ela que a questão peça para eu descobrir. A questão vai me dar a velocidade da luz, pode me dar o índice de refração e vai me perguntar o valor da velocidade da luz naquele meio. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para a gente fazer. Olha só. Exemplo número 1. A luz amarela se propaga em um determinado vidro com velocidade de... Olha só. A velocidade de propagação da luz no vidro será 200.000 quilômetros por segundo. Então, essa é a velocidade da luz no vidro. Sendo 300.000 quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, então C vale 300.000 quilômetros por segundo. Determine o índice de refração absoluto no vidro. Então, eu quero saber qual é o N do vidro. E aí, jovens, qual o valor do índice de refração do vidro? Professor, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar o índice de refração e dizer que ele é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade V. A velocidade da luz, ela é 300.000. Velocidade da luz C, que é a velocidade da luz no vácuo, ela é 300.000. A velocidade da luz no vidro é 200.000. Então, você vai cancelar esses 5 zeros do numerador com os 5 zeros do denominador. Então, meu N ele será 3 sobre 2, que vai dar 1,5. Marcamos o gabarito da letra E. Certo, jovens? Ficou alguma dúvida até aqui?
Galerinha de Campo Largo, Conceição do Canidé, Palmeira, Paulistana, São Pedro do Piauí. Show de bola até aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? 2 minutinhos, só para vocês anotarem essas informações e aí eu vou fazer um exemplo novo, tá? 2 minutinhos para vocês. Olá, jovens, de volta, de volta, de volta. Vou colocar agora um exemplo para vocês. Agora é com vocês, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu tirar aqui, nomezinho resolução. A gente fazer um exemplo. Agora esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês, tá? Vocês vão fazer para mim esse exemplo. Beleza? Bora lá, jovens. Vou imaginar a seguinte situação. Considere agora que, senhores, eu tenho uma substância que vai possuir uma velocidade de 150 mil quilômetros por segundo. Eu não sei qual é essa substância. Ela vai possuir essa velocidade para a luz nela. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Vamos determinar qual é o índice de refração nessa substância. O que vocês acham?
Quanto seria aí o índice de refração nessa substância? Vou dar 2 minutinhos para vocês, tá? 2 minutos. Então, retornando aqui, a gente vai utilizar essa situação como exemplo 2. Se ele me disse que a substância que eu desconheço tem uma velocidade de 150.000 quilômetros por segundo, mas eu sei que a velocidade da luz no vácuo ela vale 300.000 quilômetros por segundo, eu tenho todas as informações para descobrir quem é o índice de refração. Então, para calcular o índice de refração, nós dividimos a velocidade da luz sobre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, que eu quero descobrir quem é. Então, substituindo os valores, eu tenho 300.000 sobre 150.000. Para simplificar, nós vamos cancelar 4 zeros do numerador com 4 do denominador. Então, reescrevemos a expressão simplificada com 30 sobre 15. 30 sobre 15, jovens, dá o total de 2. Então, meu índice de refração, ele vale 2. Ok? Professor, comparando essa substância com essa outra que a gente acabou de resolver, que é 1,5, quem provoca mais desvio na luz? Ou seja, em qual substância a luz é mais devagar?
Porque o desvio está associado a essa menor velocidade, né? Falei para vocês que quanto maior o desvio que a luz sofre, maior a velocidade ela vai acabar perdendo. Ou seja, mais lenta ela vai ficar. Então é só você olhar para cá, ó. O 2 é maior que 1,5. Então quer dizer que nesse meio, que o índice de refração vale 2, a luz ela vai ter menor velocidade. Bom? Bom, meus queridos, a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro horário. A gente vai retornar daqui a uns 2 minutinhos, só o timezinho para você beber uma água, você ir rapidinho no banheiro, e a gente volta já já para continuar o nosso encontro de hoje. Até lá, jovens!